Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário com o José Eduardo Martins e com o Pedro Delgado Alves, hoje à distância. Boa noite aos dois. Pedro, começo por ti. Boa noite. Este caso, a juntar à debandada geral, passa a expressão, enfim, de uma série de eleitos do Chega, o que é que nos diz sobre o ADN do partido? Ora bem, não há novidade nesta realidade das debandadas do mundo autárquico. O que o Chega tem hoje é mais autarcas do que tinha na última eleição em 2021, o que na altura se verificou, aliás, em alguns casos de forma expressiva, do que me recordo na Península de Setúbal, ao fim de algum tempo, os vários vereadores que o Chega tinha eleito em várias câmaras municipais tinham-os perdido todos, e havia de alguma forma uma expectativa de ver como é que o Chega se comportaria enquanto partido que teve um resultado nacional que o colocou como segunda maior força em número de deputados e um resultado muito próximo de ser a segunda força em número de votos, o que se teria alterado alguma coisa no ADN do partido, designadamente no que dizia respeito à capacidade de mobilização de autarcas conhecedores, comprometidos e mais coerentes na dimensão do exercício das funções públicas. Ora, o que estes meses, desde outubro e desde as tomadas de posse, nos têm revelado é que não. Ou seja, por um lado temos um número significativo de saídas para o período de tempo que estamos a ver, que até é um período de tempo mais curto do que um mandato inteiro, mas em termos quase tantas como no momento anterior. É verdade que também há mais eleitos. E depois, por outro lado, temos bastantes mais polémicas na forma como o exercício das funções tem lugar. Como em alguns sítios são chamados ou a responsabilidade ou a celebração de acordos, torna-se também muito evidente que há muita fulanização nas pessoas que assumem funções nas variações e nas assembleias municipais, e que não há verdadeiramente uma estrutura característica de um partido político e na qual potencialmente os eleitores esperam encontrar quando escolhem um determinado partido, esperam a execução de um determinado programa. Este caso de Lisboa tem uns elementos adicionais, ou seja, é revelador ainda para mais da especial incoerência entre o que se prega no programa eleitoral, as pessoas que se escolhem como alvo da fúria dos cidadãos que se quer mobilizar para captar votos, e depois as práticas comerciais e empresariais que estão a fazer precisamente aquilo que acusou os outros de fazer e beneficiam da situação precária de, por exemplo, de migrantes ou de pessoas que têm grande dificuldade em encontrar habitação, por exemplo. E, portanto, dois péssimos cartões de visita para qualquer circunstância no exercício de cargos públicos, quando ainda para mais um partido que vive deste tipo de narrativa, pior ainda. Portanto, confirma-nos em grande parte o que é o ADN do Chega, ao nível de não ser confiável, por um lado, mas também ter muito pouca consistência quanto mais distante fica do chefe máximo. Ou seja, por muito que Mafalda Livermore na entrevista que deu invoque as trocas de conversas com André Ventura e que está tudo bem, e que tem grande confiança e continua a acreditar nele e que ele continua a acreditar nela, ou que não dá o benefício da dúvida, o que de facto é que a distância neste caso deixa uma margem de autonomia completa a que os eleitos do Chega se desentendam entre si, se desentendam com o partido, com as orientações nacionais e por aí fora. O caso da Madeira, e com isto concluo, é também emblemático, em que temos uma autarquia em que o Chega venceu, e o choque dentro da variação, onde tem maioria absoluta, é com os seus próprios vereadores. Muito bem, Pedro. Deixa-me ouvir aqui o José Eduardo. José Eduardo, vamos focar-nos neste caso de Lisboa, para já. Que, enfim, até a Rita Matias já veio dizer publicamente pedir para que Bruno Mascarenhas se demita, não é? Foi mais direto do que isto não era possível. Qual é a dificuldade do Chega de mandar... Isso é sério, vai fazer uma lista grande que tem muito por onde andar. Porque este caso é só mais visível do que os outros, mas, enfim... não sei se é o ADN, que o ADN é o partido da doutora Joana Amaral Dias, mas a natureza do partido, eu acho, enfim, chalaça à parte, eu acho que isto tem efetivamente um lado positivo. Que é? Que é, há mais de 1 milhão de pessoas, das quais, se fizéssemos uma representação estatística, teríamos gente muito melhor que os representantes do Chega, mas que votam no Chega. E, portanto, é bom que este 1 milhão de pessoas que no fundo acha que o Chega vem para fazer alguma diferença, seja cotidianamente confrontado com quem este partido consegue escolher e com quem este partido designa e com quem este partido elege. Porque depois, já lá vamos ao caso desta senhora, eu por acaso vi uma entrevista dela hoje, culpa é minha, pedi para ver, agora já não posso desver e vou ter que falar dela, mas a senhora... que apesar de ter assim um nome que parece para medicamento hepático, tem muito maus fígados, e decidiu atirar-se a tudo o que mexe.
mas dizendo coisas extraordinárias, desde coisas que não interessam, porque são mesmo de bafão sobre a namorada, do namorado, aquilo é tudo assim uma coisa má. Mas depois diz coisas graves sobre a Câmara de Lisboa, diz coisas gravíssimas, que encontrou umas fraudes, mas a gente percebe que só no fim da entrevista é quando o seu colega pergunta, então, mas vai denunciar essas fraudes? Sim, vou denunciar as fraudes. Mas são ali ditas coisas tão graves, que eu espero que, para além dos eleitores, também a polícia esteja atenta. E depois, neste caso da Câmara de Lisboa, há aqui portanto, um lado positivo, eu concordo com o que o Pedro diz, isto tem um ritmo que não é possível noutros partidos, mas também não é por acaso. O Chega começou por ser um partido que era o André... Bom, ainda é o André Ventura sozinho, porque, como se vê, nenhum dos deputados é verdadeiramente apresentável quando se candidatam à câmaras, nenhum ganha, por aí fora. Mas cresceu depressa demais e não escolheu... Cresceu muito depressa e cresceu com uma base de militantes, que era o grupo 1100, o famoso grupo 1143, uma senhora que ia mobilizar muitos evangélicos e um grupo natural de saudosistas de outra coisa. Esse grupo de militantes hoje já não é bem a mesma coisa. O que eu acho que acontece hoje, muita gente, é que da mesma maneira que há 60 deputados, há muita gente que se arrima ao Chega porque quer ser eleito na sua terra e o Chega é só o meio de ser eleito. Ou significa, isto não existe verdadeiramente enquanto partido. Isto é um homem e as suas incoerências a que outros que ele provavelmente nem conhece se arrimam, a força que isto ganhou nas urnas distribui estes lugares, portanto, quanto mais depressa nós virmos o Chega em ação, eu diria que melhor eleitoralmente. Sobretudo eu, ao contrário, acho que o primeiro partido que o Chega quer abater é o meu, é o PSD, e portanto estas coisas eu acho que são... Mostrar o Chega é bom para nós. Pedro, percebes a dificuldade do Chega em mandar fora, passa a expressão, Bruno Mascarenhas? Porque vimos publicamente que várias vozes... Pelo menos um mistério. Mas ele não sai, não é? Já disse que tem confiança de André Ventura. André Ventura já experimentou as receitas todas. Como tem um grau de imunidade grande à verdade e à coerência, pode dar-se ao luxo de fazer como lhe apetece em cada momento. Viu-se, por exemplo, quando foi de Miguel Arruda, o caso do furto das malas. Procurou afastá-lo de imediato, primeiro falou com ele para tentar perceber o que se tinha passado, não há uma ação imediata muito clara, depois é afastado do partido, mas depois manifestamente continuava a participar nas votações da mesma forma. Portanto, aí optou pelo caminho da exclusão porque percebeu que o dano reputacional era significativo. Aqui vai depender também do que é que a medida, não do justo e do injusto, do certo e do errado ditar, mas a medida do dano reputacional versus desequilíbrio interno que potencialmente pode provocar. Isto também não dá grande segurança aos eleitores de um partido, ou aos cidadãos, mesmo que não se dão eleitores desse partido, quanto ao seu comportamento e quanto à sua conduta no exercício de funções públicas. Aquilo que o Zé Eduardo disse agora no final é muito interessante e relevante. Muitos dos autarcas do Chega, de facto, são pessoas que não se ingraram ou que não conseguiram ser candidatos nos respectivos partidos e encontraram ali um veículo mais simples do que uma recolha de assinaturas para concorrer como grupos de cidadãos e eleitores. Um dos 3 presidentes que eram eleitos pelo Chega é um antigo deputado do PSD, em Albufeira, por exemplo. O próprio uma espécie de refúgio de outros partidos, é isto que estás a dizer? Foi militante do CDS, deputado municipal pelo CDS e penso que vogal de uma junta de freguesia pelo CDS. E, portanto, tem um histórico de falhanço no exercício de funções nos outros partidos e foram encontrar abrigo num partido que, precisamente, procurava alargar a sua base. Mas como também não tem uma consistência ideológica muito capaz quando chega a números de votação como estes, praticamente é pouco criterioso e aceita tudo o que lhe surge. Eu digo isto tudo para chegar a conclusão parece-me que é possível tirar. Há 2 Chegas, na verdade. Ou seja, é uma mesma entidade, a mesma amálgama de várias coisas sem um fio condutor, mas há uma forma de conduta do Chega no plano nacional que potencialmente em alguns locais de maior importância, em alguns locais onde isso possa ter um impacto nacional, em que potencialmente é o caso de Lisboa, ainda há alguma curadoria da gestão do dia-a-dia autárquico por parte da Direção Nacional do Chega. Nos restantes, de facto, é uma estrutura que não cumpre o papel que um partido político é suposto desempenhar nas sociedades democráticas. Um local para assegurar a representação, para levar a voz dos cidadãos aos órgãos autárquicos. Quando se esgota o discurso revanchista ou do ódio e quando se vê até a contradição naquilo que se faz,
sobra quase nada para aquilo que pode ser um partido político. Apesar de tudo, eu acho que Lisboa, e para concluir, tentando não fugir à pergunta, não sei a resposta à pergunta, estaria só a especular, mas aquilo que é a minha pista é que Lisboa tem de facto um relevo diferente, porque estamos a falar não só da capital do país e do peso que tem na governação, mas das leituras que também se podem fazer, ou da extrapolação de leituras que se podem fazer para o plano nacional, e portanto não estamos a falar de algo que passe pela imprensa local mais discretamente, é algo que pode ter o tal impacto reputacional e, obviamente, neste caso, pode mesmo prejudicar no sentido de pôr em causa ou retirar a maioria na qual se assenta a governação do atual Presidente da Câmara. José Eduardo, e neste caso de Lisboa, o Carlos Moedas não tem nada a clarificar? Eu acho que tem. A nomeação acaba por ser feita pelo Presidente de Câmara e, portanto, que... A questão aqui a saber é assim, isto é um acordo partidário em que o Chega tem direito a nomear quem quer e quem quer que o Chega indique é nomeado, ou os serviços sociais da Câmara são importantes para o Presidente da Câmara e o Chega não pode indicar qualquer um. E tem que se verificar qual é o currículo, o que é que esta pessoa faz, o que é que esta pessoa sabe do assunto, eventualmente até se isto não tem que ser alguém que tenha que ser escolhido dentro dos serviços, se havia outros candidatos, como é que ficaram classificados, mas a partir de hoje o problema de Carlos Moedas é muito maior com esta senhora. Esta senhora foi para a televisão dizer que há fraudes nos serviços sociais. Ainda mais essa. Isso é um crime, isso já tem... Eu acho que a senhora não sabia bem o que estava a dizer, porque apesar de se ter apresentado como criminologista e ter rejeitado as acusações de procuradoria ilícita, mas também disse uns disparates sobre a função e as funções do criminologista, sobre relatórios psicológicos e outras coisas do género. Mas no meio daquilo em que até a doutora Joana Amaral Dias fez publicações a corrigi-la. Até a doutora Joana Amaral Dias fez publicações no Twitter, Joana Amaral Dias fez publicações no Twitter a corrigi-la, a dar nota de que está a usurpar o título. Então, vivemos tempos maravilhosos, Pedro, concordo contigo, vivemos tempos maravilhosos. Que não pode, só um psiquiatra podem fazer, é seguir no Twitter. Uma batalha de gigantes, nada a dizer. Mas voltando à Câmara de Lisboa... É claro que sim, vamos lá ver, eu ao Chega não peço responsabilidade de nada, calma, ok, eu desresponsabilidade só espero de quem manda, de quem nomeia, e portanto a responsabilidade, acho que alguém vai ter que esclarecer se isto era só um acordo com o Chega e se estes acordos municipais permitem esta liberdade, porque não acho que há mal nenhum em um partido, quando está no poder, indicar os seus, aqueles com quem se sente relacionado, mas tem que haver o mínimo para as funções a que as pessoas são indicadas. Quando há partidos que não têm quadros indicáveis, pura e simplesmente não podem indicar. Ou arranjam um quadro que possa ser indicado e que possa preencher este lugar, ou não. Isso, aliás, vai ser um desafio no tema de que vamos falar a seguir. Era isso, eu ia falar precisamente da questão do Constitucional, dos 3 juízes que falta escolher ou eleger. Ninguém sabe quem são. Ninguém sabe, exato. Pedro, é outra questão em que o Chega também está aqui no centro, enfim, há este impasse que aparentemente vai ser resolvido com a Iniciativa Liberal. Mas a minha pergunta é como é que fica o PS nisto? Ora bem, eu acho que o tema está a ser percepcionado, ou pelo menos é comunicado muitas vezes, e tem sido mais até pela líder parlamentar do PSD e também pelas intervenções de André Ventura, de forma errada a vários níveis. Primeiro, esta ideia de que os juízes são dos partidos. O que há é um acordo que foi feito quando se reviu a Constituição no sentido de criar o Tribunal Constitucional, 10 dos juízes são eleitos pela Assembleia da República, e o que ao longo dos últimos 40 anos, desde que há Tribunal Constitucional, se tem procurado fazer, é manter equilíbrio nas designações dos juízes. Ou seja, evidentemente os juízes são independentes, imparciais, juristas, decidem com base na sua interpretação do direito, mas o direito, como qualquer ciência que não é exata no sentido em que é uma ciência humana e, portanto, pressupõe o método próprio, é suscetível de ter várias visões e várias mundividências, e o que se espera de um tribunal... São escolhidos, mas são escolhidos na prática, ou são indicados, ou são pelo menos validados, não é? Acaba por ser assim. Não, tem de ser eleitos por 2/3 dos deputados, mas a indicação, a razão pela qual se constrói este modelo, e fala-se muitas vezes, os partidos que indicam, não, a preocupação que tem havido ao longo de 40 anos, era isto que eu queria sublinhar, para se encontrar esse equilíbrio, é que houvesse um equilíbrio entre, se quisermos de uma forma mais grosseira de dizê-lo, mais tosca, mas entre esquerda e direita no Tribunal Constitucional. Ou seja, que alguns juízes fossem e funcionassem como têm vindo a ser, como fiéis da balança, que não têm necessariamente uma predisposição, juízes que estarão ao centro, outros que são indicados que no limite podem traduzir melhor as várias visões que há do direito. O direito também no seio da interpretação jurídica também há posicionamentos diferentes. E é essa diversidade que este modelo, usado durante 40 anos com sucesso,
e às vezes é o PSD que está no governo e que gosta menos das decisões do Tribunal Constitucional. Já tem sido o Partido Socialista a estar no governo e a confrontar-se com decisões do Tribunal de que não gosta, mas no limite o fundamental é que a lógica de funcionamento, esta lógica tem funcionado. E tem funcionado na base desta procura de pessoas qualificadas que depois sejam sujeitas à eleição por 2/3. A forma como André Ventura coloca o tema, aliás, até perante alguma passividade do Presidente da Assembleia, que eu acho lamentável. Eu assisti ao debate ontem, a certa altura dizia a tralha que foi indicada e depois indicava partidos que tinham alegadamente juízo no Tribunal Constitucional. Não, o que há processos que quer à esquerda, quer à direita, num caso quando é o PSD a fazê-lo de forma a envolver também o CDS, ou no caso do PS, quando envolvia também outros partidos à sua esquerda, de identificar perfis de pessoas que cumpram os requisitos técnicos necessários para serem juízes ou juízes do Tribunal Constitucional e que depois permitam ter um tribunal equilibrado e que numa matéria tão sensível como a interpretação da Constituição, nós até vemos pelo direito comparado. Estas preocupações não são só portuguesas, por alguma razão os juízes do Tribunal Constitucional alemão são eleitos pelo Parlamento, por isso é que, por exemplo, nos Estados Unidos os juízes são nomeados pelo Presidente e depois confirmados pelo Senado. E os Estados Unidos são um bom exemplo de que quando se perde esta noção institucional de que o Tribunal não é um órgão para partidarizar e, portanto, que é importante manter equilibrado, se pode correr riscos de passarmos a ter o Tribunal a servir uma maioria. Isso implica um esforço de pensar nas instituições antes de pensarmos no dia-a-dia e na gestão se quisermos, dos acordos pontuais que são necessários fazer. Não é muito viável o PSD ter dias em que diz que o Chega, ele próprio se põe fora do arco da Constituição, tem marcações de debates sobre racismo em que tem posições intoleráveis, e depois achar que é uma pessoa ou um partido que não adere à Constituição, que ele próprio se exclui do arco da Constituição, que vamos esperar que tenha uma boa indicação destas, do bom senso e do equilíbrio, para um juiz do Tribunal Constitucional. Não deve ter nenhuma indicação. Então, chega para fazer uma boa técnica e de adesão aos valores da Constituição. Portanto, o Chega não deve poder indicar ninguém. Deixa-me ouvir o José Eduardo. Isto fica claro de que lado é que está, ou de que lado do muro é que está o PSD? Vai escolher para parceiro, mais uma vez, um partido com aquele ADN que falávamos há pouco? Essa do mais uma vez é uma coisa muito relativa, porque até agora que eu conheço a única força de bloqueio ao Chega é mesmo o PSD. O PS fala, mas basicamente se nós formos analisar com o mínimo de rigor histórico o que se passou nos últimos anos, quem os privilegiou como adversários para os fazer crescer, tal e qual como Mitterrand, é uma conversa que estamos sempre a voltar, não foi seguramente o PSD. O PSD é a alternativa das pessoas que quiserem que o Chega não cresça. E, portanto, há aqui uma coisa que o Pedro se está a esquecer da diferença dos últimos 40 anos, que é, gosto ou não se gosta, e eu não gosto, a mesma maneira que não me importo que haja representação autárquica, 60 deputados, o segundo maior partido parlamentar, mais de 1 milhão de pessoas, não pode nem deve. O Pedro restringiu esta discussão ao Tribunal Constitucional, mas está muita coisa em causa. Há um pacote, não? Está, por exemplo, a Provedoria de Justiça, em que já não há dúvidas, e muito gostava ao Chega de poder indicar o Provedor de Justiça, porque significava indicar mais um Conselheiro de Estado. O PSD cumpriu o acordo que teve sempre com o PS de ter, como foi o último a indicar o Provedor de Justiça, agora é o PS e o Conselho Económico e Social, idem aspas. Mas no meio disto tudo há várias outras coisas. Há o Conselho de Estado, que sempre teve uma lista unânime representativa da Assembleia da República, que João Luís Carneiro não aceitava quando o Pedro Nuno Santos aceitou. Foi assim que da última vez se elegeu, numa lista única da Assembleia da República. Há vários órgãos onde o acordo em cima da mesa prevê o óbvio, que o segundo maior partido parlamentar, numa divisão feita por método onde tenha direito a indicar gente, isso é uma violação do princípio democrático, por muito que me doa que possam. Em primeiro lugar, eu sei que o Pedro ainda por cima tem a reputação de ser o deputado do PS, conhece o Tribunal Constitucional de cabo a raso e sabe exatamente quem está, como pensa e o que faz. Eu não tendo essa capacidade ou esse conhecimento ou essa observação, não acho de todo que haja uma inclinação, nem pouco mais ou menos neste momento, à direita do Tribunal Constitucional. Portanto, se por método de onde tocar ao Chega a eleger um juiz, não é por isso que o Tribunal Constitucional e a Constituição ficam em causa, e pelo contrário. O método não é esse. Veremos quem é. Bom, se houver contraditório, tem que haver tempo para todos. Até falaste mais que eu. Se o Chega for sistematicamente, com 60 deputados, impedido de participar
nos órgãos da democracia portuguesa, vai continuar a ter um capital de queixa que André Ventura explora e que não lhe devíamos deixar. Eu prefiro conhecer quem é o magistrado que o Chega indica para o Tribunal Constitucional e avaliá-lo, e a doutora Livermore, do que não fazer ideia quem eles são e ter sempre os mesmos 3 ou 4 deputados, que até parecem só uns pândegos inofensivos, sempre atrás do chefe, mas nós precisamos de desconstruir esse partido, um partido que tem a representação de 60 deputados e de 1 milhão de portugueses, não tem nada a ver com o quadro dos últimos 40 anos. O quadro dos últimos 40 anos é um quadro de 2 grandes partidos e franjas. O quadro parlamentar e as maiorias de 2/3 que tem que se fazer tem que ter algum respeito pelo princípio democrático. Custa-me, custa. Gosto, não gosto. É o que tem que ser. Muito bem. Muito obrigada aos dois e até para a semana. E boa noite.